Vamos lá, pessoal. ABC, ABC, tira os cabelos tudinho da galera, né? Mas não precisem se descabelar. O ABC é bem tranquilo. Quando a gente vai pegando a prática dele, vai ficando fera. Eu vejo que tem muitas dúvidas sobre o ABC, por isso até tem um conjuntinho ali de vídeos só de ABC, que aí fica bem mais fera ainda, construindo, só questões de ABC. Então, só lembrando, reforçando, né? A gente vai aprofundar a classificação ABC em um bloquinho distinto, tá ok? Então, sempre quando eu vejo que tem muitas questões de um item e as bancas adoram esse item, a gente aprofunda ele. Então, aqui para darmos continuidade, a gente ainda está falando de classificação de materiais. E outro modelo de classificação de material é dizer se o material é de estocagem permanente ou de estocagem temporária. Isso aqui é divergência de doutrinas, tá certo? Como assim? A gente já viu a classificação itens de estoque e itens de não estoque. O item de estoque é aquele que, devido à sua previsibilidade, ele deve ser mantido em estoque. O item de não estoque, devido à sua imprevisibilidade, não tem esses cálculos de ressuprimento. Então, ele só entra no estoque quando eu realmente precisar dele. Então, por isso, a gente coloca assim, ó, o que é a estocagem permanente? É o item de estoque, os quais foram aprovados níveis de estoques com parâmetro de ressuprimento automático. O que é o ressuprimento? A reposição. Então, o item de estoque, ele é classificado como estocagem permanente. Por quê? Porque sempre vai ter ele no estoque. É só divergência de doutrina, mas a classificação é a mesma. O item de estocagem temporária necessitam ficar em estoque durante o tempo determinado até sua utilização. É o item de não estoque. Por que de não estoque? Devido à sua imprevisibilidade de consumo, a gente só adquire ele quando precisa. Então, a sua estocagem temporária? Sim. Por que temporária, professor? Porque eu vou comprar a matéria-prima para produzir e ele só vai estar no estoque a partir da necessidade da matéria-prima, a partir da necessidade do item. Beleza? Então, estocagem temporária e permanente seria, de certa forma, classificar como de estoque, aqui em cima, e de não estoque, aqui embaixo. Previsível e imprevisível. Deve estar no estoque com cálculos de ressuprimento, não estão no estoque devido à sua imprevisibilidade. Ok? Também tranquilo essa daqui. Dificuldade de aquisição. Essas abordagens aqui em relação à prova, normalmente elas se dão um pouquinho em compras, tá certo? Por que é difícil da gente adquirir o item? Ó, pode ser uma fabricação especial. O que é fabricação especial? O item é único, ele é específico, então para fazer eu preciso mandar fazer. Então não é fácil, às vezes, a gente achar esse item. Por quê? Porque ele é fabricação especial, como se fosse um móvel planejado. Às vezes a gente manda fazer um móvel planejado, se muda de casa, normalmente nem leva o móvel. Por quê? Porque o desenho do outro imóvel, né, da outra casa, não se adequa ao móvel, ou seja, uma fabricação especial. Aí eu vou ter que buscar novamente outra pessoa que consiga fabricar. Beleza? Então, fabricação especial é isso. Escassez no mercado. Produto, acabou. Acabou do mercado, saiu de linha. Então, isso aqui a gente vê com muitos itens obsoletos antigos. O obsoleto ele pode estar em uso, mas ele é antigo. E aí, pelo fato dele ser antigo, suas peças ficam escassas no mercado. Por quê? Não se fabrica mais e o que a gente tem são peças de outros itens já danificados. Quer ver um exemplo? Outro dia foi mandar consertar uma televisão e aí o rapaz falou, ó, queimou a placa-mãe da televisão. E essa televisão nem no Brasil mais tem. Por quê? Porque era uma marca sempre Toshiba, se não me engano, sempre, não sei. Mas é uma marca que saiu do país. Ou seja, eu só consigo achar se alguém tiver a mesma televisão com outro componente danificado e às vezes fazer o sucateamento, né? Tirar de uma, colocar em outra. Então isso é dificuldade de aquisição, escassez no mercado. Sazonalidade, eu chamo isso aqui de piqui. Piqui, professor, porque eu adoro um arrozinho ali com piqui, um vinagretezinho com piqui, um franguinho com piqui. Professor, o que é piqui? Piqui é um fruto aqui do Cerrado, tem na Bahia também, no sul da Bahia, então, no Nordeste, ali no sul do Nordeste, né? Como eu estou no Centro-Oeste, então a gente consegue ter essas características, né? O norte do Goiás e assim por diante. Então, ok. Piqui é um fruto gostoso para quem gosta, para quem está acostumado. Tem gente que é doido, não gosta, então é maluco, que não gosta de piqui. Então, ok.
Tem toda época? Tem nada, gente. É a época quando nasce o piqui, amadurece ali. É um fruto sazonal. O que é sazonal? Períodos específicos. Então, se eu quiser comer piqui fora do período, eu tenho que ter piqui armazenado, piqui em conserva, porque senão eu não consigo. Tá certo? Então, isso são dificuldade de aquisição devido à sua sazonalidade, devido à sua periodicidade conhecida. Sazonal é isso, eu conheço o período. Então, devido ali à sua periodicidade, ele está em falta agora, mas daqui a pouco, daqui a uns meses, ele está em alta. Então, quando está em alta, fica barato, quando está em falta, fica caro. Então nem acha. Difícil aquisição. Monopólio, tecnologia exclusiva, isso aqui em licitações direciona até a licitação. Por quê? Porque só tem um fornecedor, só tem um fabricante. Ah, eu quero adquirir o item semelhante à marca tal. Cara, só pelo fato de você citar a marca, provavelmente ele é um item exclusivo. Tá certo? Senão você não citaria a marca. Então, se a fabricação for exclusiva, só uma empresa detém esse produto, é difícil, porque como é que eu vou ter negociação? O seu concorrente vende mais barato. O cara vai falar, que concorrente? Qual concorrente? Eu que determino o preço, rapaz. Tá louco? Tá maluco? Só eu que fabrico. Se quiser, esse é o preço. Então é difícil negociar com essa galera aí. A logística sofisticada em relação às criticidades, materiais críticos, devido ao seu planejamento ser complexo como é que se diz, na condução ali, no direcionamento material. Então, pelo fato de ser complexo, então a gente acaba tendo uma logística sofisticada. Isso aqui a gente associa aos itens críticos. E a dificuldade pode se dar também pela importação, em termos de custo, tempo, vai vir de avião, vai vir de navio, então às vezes pode ser de difícil aquisição, ok? São algumas classificações derivadas, as subclassificações da classificação de dificuldade de aquisição. Pode jogar na tela e visualiza aí. Então isso daqui também é uma forma de classificarmos materiais. Show de bola! Ó, mercado fornecedor, que a gente também pode classificar como compra local, né, nacional ou compra internacional, importados. Então a gente também classifica pelo mercado fornecedor. Show de bola! Gente, material permanente ou de consumo. Eita discussão boa, né? Por exemplo, essa caneta aqui, que eu estou usando ela na nossa aula, ele é um material permanente ou de consumo. Devido às suas características se deteriorarem, um período ali de até 2 anos, eu considero ele de consumo. Isso tem na legislação 4.320, lei 4.320, onde a maioria estuda AFO. E esse passador de slide, esse aqui já tem um tempinho que eu comprei ele. Deixa eu ver se tem uma data aqui nele de fabricação, que já tem anos, acho que foi 2017 que eu adquiri esse daqui. Não tem a data aqui não, mas tudo bem. Vamos colocar lá, 2017, ó, já tem ano para danar aí, né? Então, ele é material, então, permanente, professor? É nada, porque se cair aqui no chão, quebra. Então, ele também é material de consumo. Ué, professor, mas ele dura mais de 2 anos, mas eu tenho critério de fragilidade para dizer se ele é ou não permanente, tá certo? Então, fragilidade. E assim, sucessivamente. A gente vai tendo itens. Veículo é um material permanente. Mesa, cadeira, computador, materiais permanentes. Lápis, papel, caneta, material de consumo. Combustível, consumo. Pneu, consumo. Carro, permanente. Olha, professor, mas o carro tem que ter pneu. Sim, o pneu não se deteriora, não tem que substituir ele de tempo em tempo. Professor, o meu já tem mais de 2 anos, mas ele está se deteriorando. Está ficando careca o pneu, troca esse pneu aí. Tá igual eu aqui, ó, ficando careca aí, vai trocar pneu. Joga lá na tela, vamos lá. Então essas são algumas classificações também. Consumo ou permanente. A regra, traga ali na Lei 4.320 de 64, é uma das regras, uma apenas. É aquela que, em razão do seu uso corrente, isso aqui é de consumo, né? Perde normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada a 2 anos, de acordo com o conceito da Lei 4.320. O material permanente é o oposto, né? É aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem, ou apresenta sua durabilidade superior a 2 anos. Aqui, Lei 4.320. Perfeito? Ah, professor, então agora ficou legal, agora eu já aprendi tudo. Agora fiquei fera, 2 anos, ficou legal. Aí entra outra norma que fala de critério excludentes.
Como assim critério excludente? Se bater em um desses critérios, ele pode ser classificado como consumo. Quer ver? Joga na tela. Vamos lá. Então, na classificação da despesa, isso significa que para despesa pública, os seguintes, deixa eu colocar aqui, despesa pública. Professor, mas na minha prova não falou nada. Gente, é concurso público. Então, provavelmente vai utilizar esses excludentes, tá? Serão adotados os seguintes parâmetros excludentes, ou seja, se bateu um critério, ele já é considerado consumo. Vamos começar com durabilidade, que a gente já falou, prazo máximo de 2 anos. Então, durabilidade é o seguinte, ó, material perde suas características no período de até 2 anos, ele é consumo. Professor, então vamos lá. Dentro do critério durabilidade, eu tenho um apoio de pé. Tem um apoio de pé de plástico, tem um apoio de pé de metal. O de metal dura mais de 2 anos, então ele é permanente. E o de plástico, ele se deteriora com um arrastar para lá e para cá, um período de 2 anos. Seria ali consumo. Tá vendo? Ó, o item, apoio de pé. O apoio de pé pode ser de metal, pode ser de plástico. De plástico se danifica, o de metal dura. Beleza? Então isso seria a durabilidade. Fragilidade. Item de vidro, gente. Vidro quebra. Então, fragilidade. Se ele é frágil, se é um copo, se é uma xícara, se é um jarro de vidro, ele vai ser considerado como item de consumo. Agora não, ele é de metal. Tem aquele jarro de água, jarro de suco de metal, às vezes tem aço inox. Então esse é permanente, porque ele tem um critério de fragilidade superior. Ele não é frágil, se cai não quebra. Agora aquele jarro de vidro, se cai quebra. Fragilidade. Joga aí na telinha, por favor. Cuja estrutura esteja sujeita à modificação, por exemplo, por ser quebradiço ou deformável. Caracterizando-se pela irrecuperabilidade ou perda de sua identidade. Caiu, quebrou, já era. Perecibilidade, comida, de forma geral. Ou seja, comida, de forma geral, material de consumo. Caneta, material de consumo. Porque ele perde suas características químicas ou físicas. O que se deteriora ou perde sua característica normal de uso. Ok. Incorporabilidade. Ah, esse aqui é legal. Incorporabilidade é o seguinte, ó. Eu vou montar um computador. Tá, o que é o computador? O computador vai ter placa-mãe, vai ter processador, vai ter memória, vai ter placa de vídeo, vai ter placa de som, vai ter tudo esses trem off-board, né? Pessoal lá da TI, cadê os professores de TI? Me auxilia aí, tem um negócio on-board e off-board. Eu vou montar meu computador todo off-board, então fica lá tudo incorporado. Então legal. Placa-mãe. Não, placa-mãe não. Placa de vídeo, pronto. Placa de vídeo sozinho não faz nada. Não faz nada, nada. Mas se você incorporar ela à placa-mãe, junto com os outros itens, aí forma o seu computador. Então tem itens que sozinhos, eles não fazem nada. Sozinho, ele não tem nem como ser ligado. Agora, ele incorporado ao principal, aí, a placa de vídeo, ela não é permanente, mas o computador com a placa de vídeo é. Entenderam essa característica? A incorporabilidade significa o quê? Eu vou pegar uma peça e vou incorporá-la ao principal. Aí o principal, como ele é permanente, eu só ajusto a descrição dele. Computador com placa de vídeo, característica tal. Beleza? Então isso seria o critério de incorporabilidade. Joga lá na tela. Então, quando destinados à incorporação a outro bem, porque sozinho ele não tem características de funcionar, não podendo ser retirados sem prejuízo das características do principal, inclusive. Ou seja, se eu retiro, ele pode sofrer alterações, né? Ou seja, ajuste lá da sua descrição. Transformabilidade é matéria-prima. Ou seja, vou comprar matéria-prima para transformar em um produto, um material permanente. Por exemplo, madeira. Vou comprar madeira para fazer cadeira. Então a cadeira é permanente, a madeira não. A madeira será transformada em uma cadeira. Beleza? Móveis planejados, né? Você compra lá a placa de madeira, material de consumo, você ainda vai transformar. Agora o móvel criado a partir dessa placa de madeira que é o nosso material permanente. Ok? Então vamos lá? Critérios. Durabilidade, 2 anos. Fragilidade, quebra. Que mais? Perecibilidade, perde suas características. Transformabilidade, que eu pego matéria-prima e transformo em algo. Incorporabilidade, pego uma peça e incorporo em outra. Beleza? Então, se bater um desses critérios, aí a gente pode jogar. Tem mais critérios? Ó, lá no STM,
nós utilizamos ainda parâmetros de valores. Parâmetros de valor, professor? Sim. Aí o valor atual é até R$100. Até R$100 a gente considera consumo. Acima de R$100 a gente considera permanente. Claro que tem aqui essas outras características, ok? Então a gente ainda tem um parâmetro de valor. Como o valor não está na norma principal, apenas interna, então eu não coloquei valor aqui. Mas ainda posso utilizar valor como critério? Posso, não tem problema não. Joga na telinha, vamos lá. Esses aqui são os comuns em serem abordados em prova. Então, podem ser citados ali. Beleza, agora vamos classificar o material, vamos trabalhar com codificação. Professor, para que se codifica material? Para que se classifica? Para que faz todo esse trem aí? Para que você está classificando aí vários tipos? Bom, a gente tem alguns objetivos. Facilitar a comunicação interna. Eu estou pensando agora em codificação, tá? Quando a gente fez toda essa classificação de material, eu vou atribuir um código para ele. Aí esse código vai estar no sistema. Aí, quando eu, usuário, vou pesquisar, eu pesquiso descrição, caneta azul. Aí vai aparecer tudo lá, caneta azul. No almoxarifado, essa caneta azul tem um código, porque esse código tem um valor no sistema. Então, quando ele dá baixo no sistema da caneta azul que eu pedi, ele deu baixo no sistema dele e eu recebo aqui. Então, a gente está tendo uma comunicação boa. Eu com descrição e ele com código e valores. Ok. Evitar duplicidade de itens. Como assim duplicidade de itens? Lembra quando eu falei para vocês, caneta azul é caneta azul, independentemente de marca? Isso para a minha visão, como órgão público. Não me interessa marcar A, B ou C. Me interessa se a caneta é azul e escreve. Perfeito? Então evita ter vários códigos para os mesmos tipos de itens. Então, é um objetivo também, evitar duplicidade. Permitir atividade de gestão. A gente compra quantas canetas, qual o valor que está sendo praticado, quantas canetas ali tem no estoque, para saber quantas eu vou precisar comprar. Caneta é um item importante ou não, se faltar caneta, vai interromper nossa produção. E realmente eu preciso dessa quantidade, fazendo questionamento de gestores. Então, vamos ou não comprar caneta? Facilitar a padronização de material. Caneta esferográfica na cor azul, escrita fina. Eu só quero esse tipo de caneta agora. Padronizei. É um item específico, tá certo? Facilitar controle contábil devido a essa comunicação. Controle contábil são os valores. Entrou caneta, aumentou o patrimônio. Saiu caneta, reduziu o patrimônio. Controle contábil, tá certo? Então, isso seria alguns objetivos para que eu possa codificar, porque codificação é complemento à classificação de material. Por que eu classifico? Para chegar numa descrição e nessa descrição tem um código. Beleza? Então, ótimo. Como é que a gente vai fazer para codificar esses materiais? Como é que eu vou fazer essa classificação como um todo? Vamos lá. Caneta. Caneta pertence a uma família. Qual o nome da família, professor? Material de expediente. Então, grupo, material de expediente. Material de expediente pode ser caneta, papel, pode ser clipe, pode ser grampo de grampeador, pode ser post-it, pode ser um monte de coisa. Então, caneta, ela tem uma subclassificação, ou seja, um subgrupo, uma subfamília. Ela pertence à classe, a classe caneta. Caneta é material de expediente, mas material de expediente contempla muita coisa. Caneta é caneta. Então, caneta pertence ao grupo material de expediente. Pô, legal, legal. Número individualizador, né? Número identificador. Como assim? A individualização do item. Caneta esferográfica na cor azul é um tipo. Caneta esferográfica na cor vermelha é outro tipo. Caneta esferográfica na cor preta. Todos eles pertencem à classe caneta, que pertence ao grupo material de expediente, mas cada um é um. Caneta preta, azul, vermelha, verde, amarela, sei lá. Então, eu individualizei o item. Tem que pensar assim, eu quero chegar na material de expediente, aqui embaixo, quais são? Caneta, papel, grampo e assim por diante. Caneta, qual é? Azul, preta, vermelha e assim por diante. Show? E para evitar lançamentos equivocados, a gente ainda pode colocar mais um dígito de controle. Ou seja, a caneta azul é 01.02.03, dígito 5, por exemplo. Só para a gente poder ter ali uma verificação. Aí se eu digitar o número errado lá no final, em vez de ser 5 for 6, ele vai falar código incorreto.
Às vezes acontece quando a gente forma CPF, os dois últimos números é verificado. Aí se digitar errado, código incorreto, código incorreto. Falei, meu Deus do céu, o que eu digitei errado? Ah, foi um número aqui do meio. Aí você vai, código correto, beleza. Então, para fazer a codificação, que classificação agora no sentido de codificar, a gente codificar inserir um número, letras e números, tudo mais. A gente vai obedecer esses princípios. Coloca na tela e vamos lá? Então, quais são os princípios? Grupo, material de expediente, classe, caneta, identificador, caneta azul. E aí você coloca controle. Como assim? Material de expediente pode começar com o número 16, caneta poderia começar com o item 5, por exemplo, caneta azul poderia ser o item 1, e aqui o controle dele vai ser o dígito 6. Então ficaria assim, ó, 16, 05, 01, dígito 6. Código. Aí toda vez que você lançar lá no sistema, 160501.6 é a caneta azul. Onde respeitou a família, a classe, o item e ainda um código de controle. Beleza? Então essa é a ideia da gente fazer a codificação. O sistema aqui que eu utilizei foi o sistema decimal. Joga lá na tela, vamos lá. Então essa técnica aqui é a técnica decimal. Muito utilizada no Brasil e no mundo todo, as técnicas decimais. As técnicas decimais, em regra, utilizam a classificação numérica. Então, estou usando um decimal numérico. Ok? Por quê? Porque a quantidade aqui de itens, por exemplo, não precisa extrapolar para um alfanumérico. Poderia utilizar alfanumérico também. Ok? Agora joga na telinha, vamos lá. Então, entendido isso, que agora eu vou codificar os materiais, é o passo a passo. Como assim? Para que a gente possa codificar material, eu tenho que levantar todos os materiais que eu tenho. Catalogação. Então, catalogação é catalogar. Levantar todos os itens que eu tenho. Todos os tipos de canetas azuis. Então, fui lá, ó, tem caneta azul, ponta em tungstênio, ponta metálica rosqueável, tem a do tic-tac, tem escrita fina e escrita grossa, eu levanto tudo. Ó, um monte de caneta. E todos os demais itens, papel, lápis, borracha, tudo. Agora eu vou simplificar. Eu falei, gente, ó, tem 10 tipos de caneta azul que tudo faz a mesma coisa, escreve na cor azul. Entendeu? Então eu vou simplificar. De todos esses tipos de caneta, eu vou colocar só escrita grossa e escrita fina. Pronto. E aí definir o que seria escrita fina e o que seria escrita grossa para ter um parâmetro de referência. Mas só, de 10 tipos de caneta, só existem 2. 2, professor? Escrita grossa na cor azul, né? Ponta grossa e ponta fina. Pronto. Simplifiquei. Reduzi a gama de códigos. Porque senão a gente vai detalhando item a item, é muito código. Então, simplificou. Aí eu vou especificar. Caneta esferográfica na cor azul, ponta grossa. Caneta esferográfica na cor azul, escrita fina. Aí eu coloco os parâmetros e estou especificando. O que seriam esses parâmetros? Ok. Cria normas. O que é norma? Como é que você armazena a caneta? Quanto tempo eu tenho que comprar? Qual a sua durabilidade? Então eu vou colocando normas mesmo de caneta. Ele é perecível ou não perecível? É inflamável? Pega fogo? Não pega? Então a gente vai colocando. Pode ficar na prateleira? Não pode. Tem controle de temperatura? Não tem. Então a gente vai criando norma. Que nem o cilindro lá de oxigênio que eu falei, que é um torpedo aquilo ali, ele tem norma. Ele tem que ficar em locais protegidos contra risco ali de incêndio, porque ele é um explosivo também. Oxigênio em cilindro, né? Ele pode, se pegar fogo, é uma explosão ali pelo aquecimento, ficar preso na parede, tudo mais. Normas, normalização. Aí eu padronizo. Padronizo, professor? Sim. Agora, quando eu for comprar caneta, nos editais ali de licitação, eu vou colocar caneta esferográfica na cor azul, ponta grossa. Aí o que é ponta grossa? De tanto a tanto. Cor azul, variações de azul, sei lá, tem azul claro, azul escuro. Então coloco que é aquele azul, sei lá, turquesa, né? Sei lá, aquele azul mais escuro, né? Coloco padronizando. Para não ter ali, mas eu te vendi um azul clarinho, rapaz. Não dá, nem escreve nada. A gente nem consegue ler. Então, é azul. Se eu não conseguir padronizar isso, a gente pode ter item que não deseja, tá certo? Então padronizou.
Ao padronizar, você lança um código, que é a ideia aqui que eu tinha colocado. Ó. Aí você coloca, para isso tem esses códigos aqui. Então esse é o passo a passo, isso aqui é um fluxo mesmo. Nesta ordem, exatamente, nesta ordem. Catalogou tudo, levantou tudo, simplifica essas classificações, e aí você passa a descrever. Ao descrever, você cria as normas. Ao criar norma, você agora padroniza para lançar código, ok? Olha lá na telinha, joga na tela, vamos lá. Olha só uma questãozinha, só para brincar. Sobre as etapas da classificação de materiais, considere os seguintes itens. Catalogação é o rolamento de todos os itens do material existente em estoque, permitindo uma ideia geral do conjunto. Simplificação é a redução dessa diversidade de itens do material em estoque que se destina ao mesmo fim, caneta que escreve, na cor azul. Ó, simplificou. Identificação é a descrição minuciosa do material, possibilitando a sua individualização. Caneta azul da caneta preta, eu quero individualizar uma da outra. Uma linguagem familiar ao mercado. Normalização, possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. Normalização são as regras ali de cadastro, armazenamento, tudo. Então, nesse sentido, ó, certo, certo e certo, isso aqui é errado. Que a normalização é criar um manual. Aqui para mim, ó, jogou na câmera errada. Aqui, beleza. Então, normalização acaba sendo o quê? O requisito de armazenagem, o requisito ali de recebimento, regras, beleza? Show de bola. Pode colocar lá na tela de novo. Então, aqui, os nossos itens tranquilo, e eu vou passando item a item com vocês agora. Por exemplo, catalogação, como a gente viu, ele vai levantar, rolar todos os itens existentes. Permite a obtenção de uma ideia geral do conjunto. Ah, agora ficou fácil, professor. Você lança a questão, não coloca, né? Não explica, mas agora para compreender. Simplificação reduz essa diversidade, porque a gente está simplificando esse cadastro, que se destina ao mesmo fim. Caso existam itens de material que são empregados para a mesma finalidade, escrever na cor azul, com o mesmo resultado, escrita na cor azul, indiferentemente, opte-se pela inclusão de apenas um deles, caneta esferográfica na cor azul. É um critério que atende os dois, tá ok? A simplificação favorece a descrição de como utilizar o material, ou seja, a normalização. Ela ajuda aqui e ajuda aqui também. E ajuda, inclusive, aqui, padronização, ok? Depois, especificação, caneta, azul, as características, ponta assim, ponta assado. Eu vou colocando tudo que pode ser, tá certo? Ela pode ser, o que é escrita grossa? Escrita grossa é de 1 até 1.6, sei lá, a gente vai lá. O que é escrita fina? É de tanto a tanto? Então a gente vai colocando descrição minuciosa. Mas lembrando que eu já simplifiquei, ou seja, eu já reduzi a gama de características para poder simplificar e especificar. Ok, então, descrição minuciosa do material, permitindo a sua individualização em relação aos demais. Caneta azul é azul, caneta vermelha é vermelha, caneta preta é preta. Caneta escrita grossa é uma característica, escrita fina é outra. Então, beleza. Então, ficou bem especificado, ficou bem legal. Normalização, as normas técnicas do item em si, para o seu emprego com segurança, armazenagem, manuseio e tudo. Significa o modo segundo o material deve ser utilizado. Tem item, por exemplo, que não pode nem ter exposição à luz. Se tiver exposição à luz, ele já se danifica. Então, tudo isso a gente vai colocando nas norminhas, ok? Beleza. Padronização, depois que eu simplifiquei, descrevi, criei as normas, agora eu vou comprar só esse tipo de material. Ou seja, eu padronizei dentro da nossa administração o critério caneta. Entre outros também, caneta, papel e assim por diante. Então, padrões idênticos de atributos para os materiais, termos de peso, dimensão, formatos. Padronização evita variação dos materiais. Por exemplo, papel, vou comprar uma resina de papel. A4 ofício é uma padronização. Ah, eu vou padronizar papel A4. Papel A4 vai vir papel A4. Se você colocar ofício, vai vir papel ofício. Se você colocar 3, vai vir papel A3. Se colocar 5, vai vir papel A5. Entenderam essa lógica? Então, isso é uma padronização, ok? Então, feito isso, e aí você lança o código de acordo com aqueles critérios. Família, classe e a individualização. Cada itemzinho que eu colocar, ele vai ter uma finalidade. Ó, da família material de expediente, o que eu tenho? Caneta, papel, lápis, borracha, marca-texto, post-it, clipe metálico e assim por diante. Aí a gente vai jogando o código dentro daqueles princípios com uma série de números, letras ou até a combinação de letras e números, o alfanumérico, a cada item de material e essa forma de informação compilada em um código.
ou seja, essa simbologia que eu utilizei, letras e números, representando as características. E para cada item apenas um código. Caneta é um código, papel é um código, borracha é um código. A borracha tem aquela borracha branca, né, meio gelatinosa, sei lá, meio sei lá, aquela normal ali que a gente usa. Tem aquela dos infernos, né, que detona o papel, mas não apaga nada, né, aquela azul com vermelha, né. Aquele é da azul, rapaz, nunca vi apagar a caneta. Nunca vi, fala que apaga, né? Não sei aonde, mas tudo bem. Então, isso está individualizando, é um código para cada item. Caneta preta é um item, caneta vermelha é um item, caneta azul é um item, e assim por diante. Então, codifiquei. Então, feito isso, as etapas. Olha só, jogando na telinha, coloca lá uma questão. A etapa de classificação dos materiais possui a função de fazer uma descrição minuciosa do material, possibilitando a sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado. Ou seja, para classificar material, isso que a gente quer, aí aqui ele colocou o quê? Uma descrição minuciosa, possibilitando sua individualização no mercado. Ó, vou voltar lá, nessas etapas. Então, a classificação do material, aí eu vou pegar aqui na codificação, que seria já a padronização, que seria a questão de mercado, né? A padronização, ela chega para isso. E a codificação, né, a classificação em si, aí seria várias formas de classificar. Então, dentro ali da sequência, a descrição minuciosa, ela seria aqui, ó, vou jogar lá. A minuciosa seria aqui, especificação. E a padronização, mercado. Então, isso aqui é minucioso, ó. Isso aqui, mercado. E apenas falou, né? A classificação dos materiais possui a função em qual item, classificação de que tipo. Então, errado aqui nosso item. Teria que ser mais pontual a questão. Ok. Um sistema eficaz de classificação de materiais deve ser abrangente, flexível, prático. Ó, isso aqui é atributo, abrangência, flexibilidade e praticidade. Mas também deve seguir determinadas etapas, agora é processo, que a gente viu, que por sua natureza precisem ser executados na ordem correta. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a última. A última é código. Padronização, codificação, normalização, identificação e catalogação. A última etapa é a codificação. Então, legal, legal. Catalogação primeira, codificação segunda, a última, quer dizer, codificação última. Então, sabendo ali, catalogação, simplificação, descrição, tudo certinho. Beleza. Bom, agora falando aqui um pouquinho desse sistema de codificação. Perfeito? O que a gente tem? Ele tem que ser expansivo, permitindo a inserção de novos itens. Como assim expansivo? Se eu escolher o critério numérico, ele vai de 0 a 9. Então, quantos dígitos eu vou colocar de 0 a 9? Um dígito, 2 dígitos, 3 dígitos? Porque se for 1, é de 0 a 9. Se for 2, é de 0 a 100. Que é 99, né? De 0 a 99. Se for 3, é de 0 a 999. Então, ele permite essa expansão? Se eu for usar números, letras, está permitindo essa expansão? Então, isso que é a ideia. Quando a gente entra no sistema de codificação, ele tem que permitir a expansão. Tem que ser preciso, cada número indicando um. Conciso, interpretando ali os detalhes, as características. Conveniente, o sistema que a gente está usando. E simples, fácil utilização. Como que vai expandir a minha explicação? Então, a gente vai entrar nas regras propriamente para codificar. Vamos fazer uma pausa? Fazer uma pausa, tomar uma água, tomar um café e eu volto daqui a pouco, beleza? Então, encontro vocês daqui a pouquinho. Até já.